Olá, graças a Deus por mais essa oportunidade que vamos conversar. Trago uma mensagem a você muito importante. São itens da nossa vida que nós não nos interessamos, mas é tão importante porque diz respeito a nós, a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo. Você vê na capa esse título que fala a você uma coisa muito importante. Que a Bíblia diz e nos esclarece, nós precisamos exercitar e ter esse conhecimento na nossa vida. Porque tudo vai chegar a um ponto que nós vamos passar por isso, a condição de eternidade. Então diz assim a capa: a vida eterna e a morte eterna. Pela lógica, nós sabemos que a morte ela é eterna. Mas e a vida eterna? Alguém vive eternamente? Sim, eu vou pedir a você, para você abrir a tua Bíblia, livro de 2 Coríntios, que começa a falar conosco. E nós temos que decidir em vida, na carne, o que a gente vai querer, pelo nosso livre-arbítrio, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente segue, porque é a realidade do ser humano e da alma do ser humano. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que é que a gente não vê com os olhos da carne? Nós não vemos o espírito, nem almas humanas. Em muitas situações, nós vemos espíritos malignos. Tem duas situações. Deus te dá um dom para que você venha a saber o que está acontecendo ao teu redor, para contribuir no Evangelho da graça na terra das pessoas. Mas o próprio inimigo das nossas almas, para nos enganar, ele se mostra para as pessoas, mas na verdade, isso não é regra geral, ele tem seus objetivos para aterrorizar você e se apresenta muitas vezes a você para te enganar ou para te aterrorizar com as suas aparências, que são horríveis, tremendas, medonhas. Então, a primeira passagem que eu trago para você é 2 Coríntios 4,18. Que a gente não se atenta nas coisas que a gente vê, isso aí é normal. Isso aí, para onde você leva o teu rosto, você vê pessoas, você vê materiais, você vê a natureza. Mas tudo isso é passageiro, é temporais.
mas aquilo que a gente não vê, são invisíveis, elas são eternas. São detalhes que nós temos que ter em mente para a gente não ser enganado. Por muitas coisas aí, muitas teologias, muitas visões, é muito eu e acha. Mas eu quero trazer através da Bíblia a você essas passagens, que fala da morte eterna e a morte eterna e a vida eterna. Abra a tua Bíblia ainda aí. Livro de João, no capítulo 11, no verso 25 e 26, que diz: Jesus falou a Marta da condição dele e ela não entendeu. Na ocasião da morte de Lázaro, ele disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Aí você pergunta: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui ele fala de uma pessoa que está morta no pecado, ou talvez tenha morrido, e Jesus disse assim: ainda que ele ou você esteja morto, mas você crê um dia em Jesus, você viverá. Porque na hora que uma pessoa está morta, ela não pode exercer fé em Jesus. Não pode exercer fé. Mas aquela pessoa que morreu por ocasião, talvez Lázaro tenha morrido por alguma doença, mas ele, antes de morrer, ele acreditava e confiava em Jesus. Aí Jesus disse: ainda que ele esteja morto, como talvez eu possa estar morto, mas eu sou um homem que vivo fazendo a obra de Deus diariamente. Se ele quiser, ele pode me ressuscitar. Porque geralmente aquele homem, aquela mulher que morre, mas morreu no pecado, não é que seja difícil ou impossível, porque Deus tudo pode, mas fica mais difícil. E todo aquele que vive, uma pessoa está viva e crê em Jesus, anda nos seus caminhos, ele nunca morrerá. Aqui fala do corpo e fala da alma humana. E essa questão, ela precisa ser bem estudada e buscar dar conhecimento, discernimento de Deus, para a gente entender. Precisamos entender. Às vezes a pessoa está morta, está viva no físico, no corpo, mas está morta diante de Deus porque está em pecado. E todo aquele que peca, ele morre espiritualmente. Jesus disse a um certo jovem
e achou-lhe interessante para fazer a obra de Deus. Ele viu naquele jovem um potencial para fazer a obra de Deus. E Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, porque ele pediu a Jesus para sepultar um familiar. E eram muitas pessoas que iam ali para sepultar o parente dele, do jovem. Mas Jesus disse assim: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Deus se referiu a dois tipos de morto. Ele se referiu ao parente dele que estava literalmente morto, talvez em um caixão, estava sendo levado para ser sepultado, mas as pessoas vivas estavam vivas e carregavam o caixão para o sepultamento, e Jesus viu que eles estavam em pecado. Por isso que Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nós precisamos entender e dizer e pregar a realidade de Deus. São muitas coisas que nós precisamos entender. Aí eu quero dizer para você: as coisas eternas que não se veem, elas são eternas. Almas, uma pessoa morre, ela vai à sepultura, mas o que é invisível dessa pessoa, ela vai a juízo de Deus. E aí tem a morte e a vida eterna. O que quer dizer a morte? Morte eterna é quando a pessoa vai a Deus a juízo e ele não é aprovado ou ela não é aprovada e ela é lançada à morte eterna, que é no inferno de sofrimento, e é eterno. As duas condições são eternas. Devemos em vida escolher. Mas se você morre e a tua alma vai a juízo e é aprovada por Jesus, por Deus, você viverá eternamente em um gozo eterno. A sepultura já comeu a matéria, mas aquilo que a gente não vê, que é a alma, elas são eternas. Colegas teólogos pregam muito que um dia deixará de existir as almas que forem reprovadas. Eu digo a você que nem o diabo, nem seus anjos, nem a alma daqueles que não se salvaram, sofrerão eternamente, junto com o mal que vive nesse mundo. Analisa bem. Ora, pede a Deus, mas as pessoas acham que vão morrer e vão descansar. É uma coisa que eu discordo pelas revelações do Espírito Santo de Deus, porque isso não é verdade. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele é tremendo, e tem muitos pregadores que acham que Deus não é tão perverso assim de deixar uma alma ou almas sofrerem eternamente. Jesus ele é tremendo, ele é justiça. E assim é que ele vai fazer e que a Bíblia nos confirma.
E em vida você precisa escolher para onde a tua alma vai, porque elas são eternas, elas nunca deixarão de existir. Por isso que os demônios que agiam em Sodoma e Gomorra, os pecadores morreram, que davam lugar a eles, mas eles não morreram, estão aí, continuam fazendo obras más, aliciando e usando pessoas para as mesmas práticas. Infelizmente, a realidade é essa. Não se engane, não deixe para você, quando se encontrar com Jesus, for fazer essa pergunta para ele. Porque quem já partiu para o inferno estão lá e vão viver eternamente no inferno de fogo de sofrimento. Mas quem partiu já e foi para o paraíso, eles estão com o Senhor num gozo eterno. Fica na paz e na graça, é o que eu trago para você nessa oportunidade. Que Deus te abençoe. Amém.